amigos, eu sou muito melhor com imagens do que falando. Eu queria também dizer que eu fiquei pensando o que falar depois da aula ministrada por General Becker, como essa ideia apareceu. Essa ideia apareceu numa conversa via WhatsApp com o General Matsuda, amigo de longa data, e que me instigou a criar um relato sobre essa história. Toda a história, na minha opinião, quem conta uma história organiza o caos. Toda a história é um caos. O que acontece com a gente de manhã até a hora do almoço e até a noite, ela não é linear. É um caos. O nosso trabalho de artista é tentar contar a história organizando esse caos. Quando eu li o livro, também eu não havia lido o livro antes do General Matsuda me enviá-lo. Me tocou muito o caos que reinava em toda situação, em todo acontecimento, nesse tempo em que as informações demoravam meses para chegar, e como contar essa história sendo uma história triste, de guerra, mas de homens que têm medo, que têm problemas, que não têm dinheiro, que eram escravos, alguns, índios, outros, mas quando chamado a sua obrigação, foram lá e cumpriram da melhor maneira possível. A intenção é criar uma história de homens, com erros e acertos. E em que sentido a gente pode contar como esses acontecimentos contribuíram para a construção de uma identidade nacional, de uma identidade militar nacional. Não existe país no mundo que não tenha sido forjado por um exército forte. As nações fortes surgiram de exércitos fortes e organizados. A intenção é não criar heróis, e sim exemplos. O herói é muito distante da gente. O exemplo é o nosso vizinho, o nosso filho, o nosso pai. Eles são mais próximos. Então a estética do filme, de muitos closes, a emoção é a minha principal intenção. Basicamente, o cinema é imagem. Ele tem que fazer com que as pessoas que estão assistindo o filme esqueçam que estão assistindo um filme. Eles devem participar daquela ação. Esse é o desafio de qualquer cineasta. É fazer com que quem assiste o filme participe do filme. Torça por alguém, ou não torça por alguém. Essa é a grande intenção do cinema. E o cinema vive de quem está do lado de lá da tela, não de quem fez o filme. O filme é feito, um filme de longa-metragem é feito por 300 pessoas durante 1 ano e meio, 2 anos.
pessoas que trabalham todos os dias. É um trabalho sem glamour, um trabalho pesado, mas que a gente gosta de fazer. Essa é a principal vontade que a gente tem hoje, é de conseguir fazer um filme em que eu não preciso estar aqui como eu tenho às vezes que estar fazendo pitching para que as pessoas entendam o que eu estou falando e me deem dinheiro para fazer um filme. Eu estou aqui mostrando uma ideia de um filme que eu vou fazer com ou sem dinheiro. Até porque eu não consigo financiamento público para um filme desse atualmente no Brasil. É impossível conseguir financiamento público para um filme desse. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu não sou muito bom de discurso, eu prefiro fazer as coisas. Obrigado. O professor Amolim vai querer participar do filme. Não. O senhor conhece aquela primeira versão do filme chamado Alma do Brasil, que é do Cinema Mudo 32. O que o senhor traça de diferença na proposta que o senhor tem hoje com a proposta que foi feita em 1932? O que vai, o senhor acredita que vai traçar de diferença no paralelo, além do episódio chamado Retirada da Lagoa? Além do episódio em si, da ação em si, a diferença principal dessa versão do cinema mudo para a versão que a gente pretende fazer é a realidade. O filme não é ousado. O filme vai mostrar homens comuns. O filme não vai criar heróis, anti-heróis, vilões. Ele vai mostrar homens que têm defeitos, qualidades e que cumpriram com sua obrigação quando foram chamados. O filme tem uma linguagem crua, violenta, não poética, como é o livro, e a versão muda tem exibe um ufanismo que fazia parte da estética da época, até porque não havia texto, né? O cinema era cantado, era visto e cantado. Contar a história é contar a história de homens. E essa é a função de qualquer filme sobre qualquer assunto. Contar a história sobre homens e sobre as suas idiosincrasias, os seus defeitos, o seu vacilo. Essa é a grande diferença. Não há heróis, há homens. E a parte da dramaturgia dos diálogos. Esse filme que você vai produzir, ele vai ter muito diálogos ou vai ter mais imagens que vão falar o contexto? Os diálogos, grande parte dos diálogos, que serão poucos e curtos, lógico que algumas explicações são necessárias. O filme não terá uma estrutura linear. O maior diálogo que será feito
diálogo visual, o diálogo estético, que é o maior desafio de um cineasta, fazer com que os atores se comuniquem com poucas palavras, com um olhar, com um gesto, com uma expressão, demonstração de medo. Como uma pessoa se torna um soldado? Qual é o diálogo do soldado durante uma batalha? É uma pesquisa difícil. Eu tenho algumas ideias. O roteiro desse é escrito, reescrito a 6 mãos, até que a gente chegue a um acordo e que eu concorde com isso. Qual o diálogo diante da morte, da batalha, da doença? O que é mais importante? O diálogo com a imagem? O senhor vai estar lá em Newark amanhã? Bom, eu vou estar lá então. Até, Geraldo.